Que a forania Santa Quitéria, e todos de Santa Quitéria devem comparecer. A Pastoral da Criança encerrou uma promoção na Casa de Retiro São José, treinando os monitores que trabalham com as crianças. É um trabalho bonito que merece todo o nosso aplauso. Hoje, na paróquia de São Benedito, no bairro São Benedito, nós teremos às 19h30 uma grande festa, uma promoção importante, é a Missa Afro. Compareçam. Também no dia 9 de maio, festejando 40 anos de Bispo de Dom Serafim, serão ordenados 6 padres em Belo Horizonte. A paróquia de Nossa Senhora da Divina Providência vai completar 50 anos de trabalho na Pampulha. Nessa ocasião, Dom Serafim fará a visita pastoral. Dom Werner, ex-bispo auxiliar de Belo Horizonte e agora bispo de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, vai receber o seu título de cidadão honorário na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. A Arquidiocese de Belo Horizonte vai comemorar o 1º de maio com 3 concentrações, na Praça da Assembleia, na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, e como também na Praça da Semig, na Cidade Industrial. Amigos, bom dia, bom domingo e até o próximo, se Deus quiser. A semente e só cansado após trabalho o corpo deita. Prepare cantos para a festa da colheita. Deus lhe dará com abundância os seus bens. Senhor Deus Pai, sejas bendito. Senhor Deus Pai, sejas bendito. Por este vinho e pelo pão. Solitário une a sua dor alheia. Prepare o dia para a grande farta ceia. O próprio Deus lhe servirá a refeição. Senhor Deus Pai, sejas bendito. Senhor Deus Pai, sejas bendito. Por este vinho e pelo pão. Por este vinho e pelo pão. Por toda dor e cada que se faz vida em nossas mãos. Que se faz vida em nossas Neste domingo, meio-dia, Renato Aragão, aprontando todas em A Turma do Didi. 12:30, música e muita animação com Sandy e Júnior. 1:15 da tarde, a alegria invade o planeta Xuxa. 3:30, Chitãozinho e Chororó, Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, juntos em Amigos e Amigos. E às 4:30 da tarde, Fausto Silva e as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Bom dia! Os antibióticos se tornaram uma das mais importantes armas da medicina no combate a doenças que antes provocavam milhares de mortes no planeta. Mas os cientistas estão em estado de alerta. As bactérias estão contra-atacando e elas estão mais resistentes. Para falar sobre os riscos do consumo excessivo de medicamentos, principalmente dos antibióticos, nós convidamos o infectologista Mozart de Castro Neto. Bom dia, doutor Mozart. Bom dia, Guilherme.
Então, a penicilina foi descoberta em 1928. Eu tenho aqui em mãos uma publicação que faz uma série de afirmações. Por exemplo, em determinada época, a meningite tinha um índice de mortalidade de 76%. Isso foi reduzido com o correr dos anos, com o uso dos antibióticos, para 15%. Uma grande vitória. Mas a gente sabe que, após o uso continuado dos antibióticos, doenças como doenças sexualmente transmissíveis ou tuberculose ganharam força e hoje estão matando quase tanto quanto matavam antes. É isso mesmo, o fenômeno, as bactérias estão cada vez mais resistentes. Exatamente, Guilherme. Hoje nós vivemos uma situação de reavaliar a terapia antimicrobiana. Nós temos apenas pouco mais de 50 anos de uso de antibióticos e hoje percebemos um número crescente de bactérias, de micro-organismos, adquirindo resistência a essas drogas. Sem dúvida nenhuma, um dos grandes impactos da medicina nesse século, junto com as vacinas, o uso de vacinação, foi a questão do tratamento adequado das infecções com antibióticos, especialmente as infecções bacterianas. E isso trouxe uma grande contribuição na redução de morbidade e mortalidade na população. Mas no final desse século, nós infelizmente estamos vendo que há que se ter um uso adequado dessas drogas para que não se queime etapas nesse objetivo de conseguir uma terapia cada vez mais eficaz. A publicação fala aqui ainda do grau de resistência de algumas dessas bactérias. Por exemplo, a que provoca a tuberculose, o bacilo de Koch, 14,2% das bactérias já seriam resistentes. É uma pesquisa americana, mas que de certa forma pode ser estendida ao mundo, ou não? Na América do Norte o problema tem sido maior em função realmente de um tratamento por longos anos com esquemas de 2 drogas apenas para tuberculose. Mas no nosso meio nós temos visto sim também cepas de bacilo da tuberculose extremamente resistente. Hoje o bacilo da tuberculose multiresistente, ou seja, resistentes às drogas de primeira linha para o seu tratamento, tem sido um problema crescente, inclusive no nosso meio. Aqui fala de outros números, por exemplo, 77% dos germes responsáveis pela bronquite e pela otite também resistentes. Na Espanha, 40% dos responsáveis por pneumonias também valem para o nosso meio. Nós temos no nosso meio, está se tratando aí basicamente da bactéria chamada pneumococo, que é uma bactéria muito conhecida, que causa pneumonias na criança, causa infecções respiratórias frequentes, de ouvido, infecções de garganta, infecções, sinusites. Ela tem sido, nos países europeus, especialmente na Espanha, tem tido uma resistência enorme à penicilina, que é uma droga de eleição, a primeira escolha para o seu tratamento. No nosso meio, o pneumococo resistente não é um problema ainda importante. Nós temos, sim, aqui bactérias outras mais de nível hospitalar, resistente, como Staphylococcus aureus e outras bactérias mais do ambiente hospitalar. Nós estamos falando sempre de números de outros países, porque no Brasil há um problema sério de falta de estatística mesmo, oficial, a respeito disso tudo. Há um outro número importante que talvez caia bem para o caso do Brasil, ou caia bem mal, vamos dizer assim. Na Venezuela e na China, países com um grau de desenvolvimento semelhante ao Brasil, 95% das crianças saudáveis já tem algum tipo de bactéria resistente a antibióticos nos intestinos. Isso vale para o Brasil? Sim, sem dúvida. O que nós temos visto é um uso alarmante de antibiótico na comunidade, nas instituições hospitalares, e o uso na comunidade, as pessoas se automedicando, muitas vezes por um sucesso no tratamento prévio com um determinado antibiótico, repetem aquele mesmo antibiótico sem consultar o médico, ou por indicação de vizinhos, de amigos, ou mesmo, que é muito comum no país, por indicação de balconistas de farmácia. Isso gera um potencial muito grande que é detectado na prática diária dos médicos, clínicos, infectologistas, de bactérias vindas da comunidade já resistentes aos antibióticos de primeira linha. O senhor diria que esse é um caso de saúde pública já, a questão da automedicação ou dessa venda feita sem qualquer controle nas farmácias? Quem devia cuidar disso é a vigilância sanitária. Deveria haver realmente um controle rigoroso. O antibiótico deveria ser uma droga sem possibilidade de liberação de venda em farmácias sem a prescrição médica, em função desse problema da resistência bacteriana. Hoje nós vemos crianças ou adultos sendo tratados na comunidade, começa-se com um antibiótico, depois troca para um segundo e para o terceiro, e eventualmente a infecção não resolve e esse paciente vem para o hospital com um quadro infeccioso complicado. Então teria que haver um controle mais rigoroso
da fiscalização sanitária, um rigor maior na venda dessas drogas em farmácias. A vigilância sanitária funciona mal no Brasil todo ou só em Minas Gerais? Esse é um fenômeno, claro, nacional. Na questão Aqui é específica mais de grave, controle de antimicrobianos, realmente a situação é generalizada. Não há qualquer controle da liberação, da venda dessas drogas em farmácias. Em Minas, como é que o senhor classifica? Não há controle algum. Qualquer pessoa hoje pode chegar em uma farmácia e comprar um antibiótico, inclusive os antibióticos de última geração, dos antibióticos mais potentes, que são justamente aquelas drogas que selecionam com muito mais intensidade essas bactérias multiresistentes. Isso o fenômeno é exatamente isso. Você toma o antibiótico inadequado ou na dosagem inadequada e você dá à bactéria a chance de sobreviver, né? É mais ou menos isso. Exatamente, porque a gente sabe que em contato com o antibiótico, qualquer bactéria ela vai tentar realmente superar aquele desafio, aquela dificuldade que ela está tendo para se manter viva. E nessa tentativa de superar, isso é uma lei natural, ela vai criar mecanismos de resistir àquela ação do antibiótico, que são as mutações que ocorrem no seu material genético, e essas mutações que vão ocorrer vão fazer com que aquela bactéria se torne resistente. É um fenômeno que vai ocorrer, mesmo que se eu use o antibiótico de uma forma adequada, a gente tem que frisar isso muito bem, mas quando o uso do antibiótico não se faz da forma mais adequada possível, ou seja, usando-se antibióticos apenas para as infecções que há realmente necessidade de se usar, eu digo isso porque é muito comum se usar antibióticos para infecções por vírus. A gente sabe que não há ação alguma do antibiótico. E outro dado importante é que quando se usa um antibiótico de largo espectro, ou seja, que pega um contingente muito maior de bactérias, acontece uma potencialidade de seleção de resistência desses genes resistentes, de mutantes resistentes, muito maior do que quando a antibiótico terapia ela é dirigida para um espectro menor de bactérias. Quer dizer, então, que remédio sem receita médica de jeito nenhum, mas antibiótico menos ainda. Exato. Eu acho que a gente poderia frisar aqui a questão que o antibiótico ele transcende um pouco os outros medicamentos, porque o antibiótico ele vai além do indivíduo que está sendo tratado, ele já toma uma dimensão ecológica. Quando você usa um antibiótico em um indivíduo, você não está interferindo apenas nele, mas toda numa ecologia. Nós sabemos que na nossa pele, nas nossas mucosas, no nosso trato digestivo, intestino, estômago, nós temos uma população muito grande de bactérias. E esses antibióticos vão interferir com essa população. Agora, não é só a automedicação ou a venda indiscriminada de medicamentos que favorecem essas condições para as bactérias se desenvolverem e se tornarem resistentes. Há outras explicações também que nós vamos contar logo depois do intervalo. Até já. Atenção, Venda Nova, Justinópolis, Neves e região. Continua o grande sucesso da inauguração do Lojão Tupã Venda Nova. Avenida Vilarinho 280, em frente à quadra do Vilarinho, com fácil estacionamento. Confira neste sábado e domingo. Móveis estofados, colchões, fogões e muito mais. Tudo em 4 vezes no cheque, 1 mais 3 sem juros. Ou pelo crédito rápido Tupã. Se preferir, use um desses cartões de crédito. Grande promoção de inauguração do Lojão Tupã Venda Nova. Maluquinho. Cuidado, sabe? É pra cuidar bem dos livros didáticos. Maluquinho. Não pode rabiscar, não pode rasgar, não pode sentar nele. Muito bem, maluquinho. Sou maluquinho, mas não sou doido de estragar os meus livros. Conserve os seus livros didáticos. Amigos e amigos. Chitãozinho e Chororó, Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, soltando o verbo na mesa do bar, soltando a voz no palco. Eu não faço amor por fazer. Participação dos amigos Rick e Renner, Titãs e o craque Marcelinho. Ainda mais se jogando no Corinthians, se você não fizer nada de campo, chamar a polícia Camburão, porque senão a coisa é feia. Neste domingo, 3:30 da tarde, Amigos e Amigos. Nós estamos conversando hoje sobre os riscos do consumo excessivo de medicamentos, principalmente antibióticos. Aqui está conosco o médico infectologista, Dr. Mozart de Castro Neto. Dr. Mozart, a gente falou há pouco dos riscos da automedicação,
os riscos da venda indiscriminada de medicamentos nas farmácias, mas não é só isso que favorece esse crescimento, esse fortalecimento das bactérias, a resistência aos antibióticos. Há também outras explicações, que é a questão dos hospitais, né? Como é que funciona isso? Qual é essa explicação? O hospital, como instituição de saúde, que está recebendo doentes extremamente graves, doentes muitas vezes politraumatizados, que têm patologias, doenças extremamente graves, muitas delas infecciosas, ele é um local propício para o surgimento dessa resistência. Por quê? Porque nessas instituições há uma densidade, uma pressão de uso de antibióticos muito grande sobre os indivíduos, sobre os pacientes e, consequentemente, sobre uma flora, né, ou seja, aquelas bactérias que colonizam, que existem habitualmente naqueles pacientes. E também no hospital, pela gravidade das infecções, muitas vezes há necessidade de se usar esses antibióticos mais potentes. E se usando esses antibióticos, também surgem nessas instituições um grande número de bactérias multiresistentes. E a questão da falta de controle de infecção hospitalar, que no Brasil a gente sabe que é um caso sério. O senhor diria que isso é também responsável por essa... Então isso encaixa muito bem na questão. Se selecionou em um paciente ou em um grupo de pacientes bactérias multiresistentes, aí que tem que ter uma atuação muito grande, muito efetiva dos sistemas de controle de infecção hospitalar, ou seja, tentar bloquear dentro do hospital a transmissão daquelas bactérias, aquelas cepas de bactérias resistentes para outros pacientes. Você tem que instituir medidas de bloqueio, ou seja, reforçar os cuidados, lavação de mãos, eventualmente isolar um paciente, adotar algumas proteções de barreira para evitar que aquela bactéria que está naquele paciente, e é uma bactéria resistente, seja transferida para outros pacientes. E se o hospital não dispõe de um controle de infecção adequado, efetivo, há realmente a propagação daquela bactéria e os chamados surtos, grandes epidemias de infecções hospitalares que a gente vê na mídia, eventualmente culminando em óbito ou grande morbidade para os pacientes. A gente então tem, número 1, a conscientização da população sobre os riscos que é da automedicação. Número 2, uma atuação maior da vigilância sanitária para evitar a venda indiscriminada nas farmácias. Número 3, essa questão dos hospitais, e aí entra a necessidade de conscientização dos próprios médicos, do próprio profissional de saúde, porque me parece que receitar antibióticos se tornou uma rotina. É isso mesmo? A gente pode dizer que os médicos hoje receitam um antibiótico poderosíssimo com medo de errar, porque sabem que de alguma forma, já que ele é poderoso, vai resolver o problema. Enquanto se eles se dedicassem a estudar de fato o quadro clínico do paciente, descobrissem qual a bactéria que realmente está atuando naquele caso e receitassem um antibiótico mais específico, menos poderoso, mas que fosse eficiente para aquele caso, eles assim também estariam resolvendo o problema e não criando outros. É isso mesmo? O raciocínio está correto. Mesmo a prescrição de antimicrobianos, ela é extremamente importante que seja feita com critério. E há necessidade de se formar, de treinar, de capacitar os médicos de uma forma geral a conhecerem, estar sempre se atualizando acerca dos avanços que são enormes na questão da antibiótico terapia. Esse problema que você citou é extremamente importante, é aquela percepção do médico, do medo da infecção complicada, de não tratar uma gama enorme de patógenos inicialmente, quer dizer, dar uma cobertura enorme e eventualmente o paciente não tem uma resposta satisfatória e esse médico fica estimulado a usar o antibiótico de primeira potência, quer dizer, o mais potente possível já de início. Isso é uma conduta inadequada. Todo processo infeccioso nós temos que raciocinar do ponto de vista quais são as bactérias mais prováveis, os germes mais prováveis, e assim saberemos qual que é o perfil de sensibilidade desses germes aos antibióticos para restringir a amplitude de cobertura para o tratamento daquela infecção. Então, nós temos hoje uma preocupação muito grande na nossa instituição, em treinar os profissionais. Hoje nós estamos fazendo um curso de controle de uso de antibióticos dentro do Hospital Mater Dei, voltado para médicos, farmacêuticos, profissionais afins, dentistas, que eventualmente prescrevem também antibióticos. De qualquer instituição, outras instituições inclusive. Está aberto ao público, profissionais de todas essas áreas, acadêmicos. Eu acho que é muito importante a gente ter essa preocupação na capacitação e na formação dos acadêmicos dessas áreas, especialmente acadêmicos de medicina e farmácia, para essa questão realmente. A antibioterapia, ela tem que ser feita de uma forma bastante racional, criteriosa, porque senão, em breve, estaremos talvez vivendo uma era pós-antibiótica, ou seja, o avanço da tecnologia
no desenvolvimento de novas drogas, não vai ser suficiente para superar essa capacidade muito grande que as bactérias têm demonstrado em adquirir resistência. O senhor diria que as escolas de medicina estão falhando na formação dos médicos, principalmente com relação a essa questão? Na formação, não. Na graduação, o médico ele sai com um embasamento bom. A questão é que há necessidade de se atualizar, uma atualização constante. Os estudos feitos na América do Norte mostram isso muito claramente. À medida que o médico vai progredindo na sua vida profissional, quanto mais velho ele estiver, menos capacitado ele está para prescrever antimicrobianos. Ou seja, esse médico que não lida no dia a dia com infecções, ele vai perdendo um controle, vai perdendo um conhecimento, né, que deve ser embasado, que dê um embasamento bom para tratar as infecções de uma forma adequada. Os profissionais que quiserem participar desse curso, que estiverem nos ouvindo, que iniciativa devem tomar? Nós estamos promovendo o primeiro curso, tivemos já esgotadas as inscrições, mas estaremos promovendo no segundo semestre agora, de 99, o nosso segundo curso de antibióticos, voltado para toda a classe médica, de farmacêuticos, dentistas e profissionais que lidam com infecções. Vamos a uma outra explicação para esse fenômeno aí, que é o uso indiscriminado de antibióticos na agricultura, na pecuária. Isso também está causando esse fenômeno todo, não é isso? Exatamente. Isso é muito importante ser lembrado porque recentemente se detectou uma existência realmente de uma bactéria extremamente resistente ao antibiótico, uma bactéria que habita o trato digestivo, o intestino dos seres humanos, que é o enterococo, o nome dessa bactéria. Essa bactéria hoje, em alguns países, já lidam com cepas resistentes a todos os antibióticos disponíveis para o tratamento, ou seja, não há possibilidade terapêutica, não há possibilidade de tratá-la. E viu-se, através de estudos, que o grande celeiro dessa bactéria foi realmente o uso de antibióticos em ração animal. Ração de aves, de bovinos, de suínos. E esse uso de antibióticos na ração animal para melhorar o ganho de peso, aumentar o ganho de peso desses animais, tem propiciado também o surgimento de bactérias multiresistentes, bactérias essas que são também capazes de infectar o ser humano. O Globo Comunidade volta depois do intervalo. Até já. Plantão do Descontão. Neste sábado e domingo, Lojão do Depósito Tupã, na Valdomiro Lobo 222 Guarani. Espera você com estoque renovado e preços incrivelmente baixos. Plantão do Descontão. Móveis estofados, colchões, fogões, tudo em 4 vezes sem juros no cheque, 1 mais 3. Ou pelo crédito rápido Tupã em até 12 pagamentos, com primeiro em junho. Ou ainda use um desses cartões. Aproveite. Plantão do Descontão, sábado e domingo, no Lojão do Depósito Tupã. A seca castiga. A fome mata. Nosso desafio é mudar destinos. SOS Nordeste. Você pode ajudar. Você tem que ajudar. Você vai ajudar. Faça sua doação de alimentos não perecíveis e água potável nos postos de arrecadação da LBV. Uma campanha da Legião da Boa Vontade. Domingo no Fantástico. Um exemplo de força e dedicação. Você vai conhecer a história de Dona Zuleika, uma professora que, apesar de já ter se aposentado há mais de 10 anos, não deixou de trabalhar pela educação e fez uma revolução cultural numa pequena cidade do interior paulista. O Fantástico realiza um sonho de uma jovem bailarina e leva a moça para conhecer as estrelas e os bastidores de um dos mais famosos balés do mundo, o Bolshoi. E Mr. M, o inimigo número 1 dos mágicos, revela como cortar uma mulher em 4 partes e trazê-la de volta inteirinha. Domingo, no Fantástico. Nós estamos conversando hoje com o médico infectologista Mozad Castro Neto sobre os riscos do uso excessivo de remédios, principalmente antibióticos. Dr. Mozad, a gente falava agora há pouco da questão dos profissionais de saúde, da necessidade deles se conscientizarem desse uso indiscriminado. Agora, não é só talvez uma falha das faculdades de medicina ou do medo do médico de errar, há também pressões para que ele utilize esses antibióticos, não é isso? Exatamente. Isso é uma coisa que preocupa, inclusive toda a literatura da área, né, refere a essa questão do contato direto do médico com
os representantes do laboratório farmacêutico que, ao lançarem uma nova droga, habitualmente droga de amplo espectro, potente, querem realmente vender aquela ideia de que aquela droga é a melhor no momento, é a solução para todos os problemas, é que deva ser talvez prescrita em primeira linha, como primeira opção, quando na verdade esses dados não são realmente verídicos. Ou seja, há uma preocupação de que esse contato do representante de laboratório com o médico seja um contato feito em bases mais realísticas, né? Como é que seria isso? Porque qualquer consultório que você entra hoje, está na sala de espera, alguém entra com a pastinha, exato, trazendo ali um prospecto, um medicamento como amostra grátis. Não seria assim o aconselhável? Eu acho que o principal, a literatura que deve nortear a prática médica, principalmente em terapia antimicrobiana, deve ser a literatura, realmente uma literatura, né, confiável, né? Porque é claro que uma literatura que vem de um laboratório farmacêutico, ela é tendenciosa do ponto de vista de mostrar uma superioridade daquele antibiótico em detrimento de outro e muitas vezes ocultando o preço. O preço é um item extremamente importante. À medida que a gente amplia o espectro de ação de um antibiótico, a gente também está aumentando o preço. O médico, então, teria que recorrer a publicações científicas. Exato. Sobre... O contato ele pode ser feito, é importante que, que a indústria esteja, né, comunicando à classe médica de que realmente nova droga está sendo lançada, né, quais são realmente as apresentações dessa droga no mercado que estão sendo lançadas. Mas a questão que a gente vê muito é querer realmente induzir o médico a prescrever esse antibiótico em detrimento de outro. E para o profissional que não está lidando no dia a dia com isso, não está se atualizando, ele pode ter um primeiro momento, uma impressão realmente maravilhosa daquela droga e passa, e a gente vê muito isso, o efeito pós-propaganda imediata, né? A droga acabou de ser lançada, né, se vende como uma droga ótima para tal infecção e logo a gente está vendo os colegas todos prescrevendo aquele antibiótico para aquele tipo de infecção. Isso é muito comum de a gente ver. Abandona aquelas tratamentos tradicionais, aquelas drogas que estão ainda sendo eficazes, com menor espectro. Pela novidade. Pela novidade. A gente chama, às vezes, essas drogas de amplo espectro, drogas do medo, né? O médico muitas vezes as prescreve em função realmente do medo do paciente evoluir de uma forma insatisfatória. Nós falamos agora há pouco também da falta de estatística no Brasil com relação a essas bactérias resistentes. Não há nenhum tipo de diagnóstico por parte do Ministério da Saúde sobre essa situação? Não. E esse problema, a gente poderia dizer que talvez seja um pouco até mais amplo, né? A nível mundial, só recentemente, nesses últimos anos, tem que se começar realmente a se formar forças-tarefa para estudar a nível nacional e mesmo internacional a questão da resistência bacteriana. Mas no Brasil, nós não temos ainda nenhuma instituição ligada ao Ministério da Saúde ou às secretarias estaduais que faça um compilado, né, nacional, estadual, das bactérias do problema, né, que faça um diagnóstico preciso, como é que está a magnitude do problema, né, nas instituições de saúde ou na comunidade e que possa nortear a classe médica, né, e os profissionais de saúde quanto à questão realmente do problema da bactéria multiresistente. Nós temos sim informações, mas informações localizadas de um grupo de hospitais de uma cidade, né, pesquisadores que fazem. Uma coisa incompleta. Exatamente. O senhor diria que é urgente uma atitude nesse sentido por parte das autoridades da área de saúde? Sim, nesse sentido, né, já começa a haver alguma mobilização mais das instituições de ensino, das universidades, né, e nesse sentido a Sociedade Americana de Microbiologia, né, já começou um estudo multicêntrico, e o Brasil faz parte desse estudo, 2 centros vêm coletando dados e informações, mas ainda é muito pouco. Nós precisamos ter um diagnóstico mais amplo, nós precisamos ter, né, mecanismos de reportar o perfil de sensibilidade dos nossos isolados, das nossas bactérias, das instituições de saúde, dos nossos hospitais, para algum centro que compilasse, que analisasse, que fornecesse realmente relatórios que desse uma ideia de como é que está a situação a nível global. O senhor disse agora há pouco que nós corremos o risco de viver a era do pós-antibiótico. O que seria isso? É o fim da humanidade? Afinal, nós não teríamos mais antibióticos capazes de resistir às bactérias? Pode acontecer isso? Alguns cientistas pessimistas, mais pessimistas, advogam realmente que se não houver realmente uma racionalização, uma reavaliação da prescrição antimicrobiana, a gente vai estar correndo um pouco atrás do prejuízo, como já estamos hoje. Hoje nós estamos correndo atrás do enterococo, ou seja, tentando desenvolver uma droga que cubra, que trate esse enterococo resistente à vancomicina, que era a droga, né, de eleição, a droga de última linha para o seu tratamento, para o qual
o enterococo hoje já é resistente. E é possível que logo, logo estejamos com outra bactéria aí, outras bactérias, outras cepas resistentes também a todos os antibióticos disponíveis. Então a solução não é cada vez criar um antibiótico mais poderoso? Não, de forma alguma. Há necessidade de se criar novas drogas, novos compostos químicos, isso é inconteste. Mas há necessidade urgente de se adequar e racionalizar o uso dos antibióticos disponíveis hoje. Né, que hoje nós temos uma gama enorme de antibióticos, nós temos opções extremamente variadas para tratar uma determinada infecção, e essa escolha ela tem que ser feita com critérios, né, razão da preocupação hoje de quem lida com infecção de estar realmente divulgando essas informações. Há a possibilidade, inclusive, das bactérias que hoje são resistentes a determinados antibióticos, digamos, regredirem e voltarem a ser vulneráveis a antibióticos usados no passado, né? Exatamente. E é justamente isso que dá o embasamento a essa conduta de parar um pouco e ver, o que nós estamos fazendo com o antibiótico? Está na hora da gente avaliar como é que está a nossa prescrição de antibiótico, quer seja por automedicação ou prescrição médica de forma inadequada, porque os estudos mostram que, usando adequadamente, mesmo bactérias que já estão resistentes, elas podem e voltam a adquirir sensibilidade àqueles antibióticos para os quais elas já foram resistentes um dia. Nós queremos agradecer a presença do médico Mozart Castro Neto, desejamos a todos uma ótima semana. Até o próximo domingo.